Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os narcotraficantes podem tomar o poder no Equador? Um grupo de homens armados, encapuzados, entrou num estúdio de televisão do canal TC do Equador na terça-feira e interrompeu um programa em direto. Os homens tinham armas e alegadamente explosivos. Toda a equipa teve de se sentar no chão do estúdio. A polícia conseguiu resolver o sequestro ao fim de 40 minutos, sem vítimas. Um ataque em direto na televisão para exigir que o presidente do Equador termine com o estado de exceção. Gangues de narcotraficantes e militares, convocados pelo presidente, estão agora envolvidos numa guerra pelo controle do país. E é sobre este estranho conflito que vou conversar com Marcelo Moriconi Bezerra, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 12 de janeiro. Bem-vindo, professor Marcelo Moriconi Bezerra. Olá, que tal, Ricardo? Um prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Professor, podemos dizer que o Equador era um país pacífico, tranquilo, ou nem por isso? O Equador parecia um país tranquilo e pacífico, mas tem uma história bastante complicada politicamente, porque sempre foi um país de conflictos entre supuestamente las duas cidades más importantes, Quito y Guayaquil, con diferentes formas de vivir, con diferentes élites, diferentes políticos. Entonces ya había un conflicto. Y de segunda cuestión, por una cuestión geopolítica o geográfica, a cercanía con Colombia, cercanía con Perú, con Brasil, países muy vinculados históricamente a producción de droga. No alcanza con, por ejemplo, lembrarse que lá por 2018, en plena guerra da Colombia con las FARC, houve un bombardamento. De facto, uno dos líderes más importantes da guerrilla colombiana, Raúl Reyes, fue morto num bombardeo colombiano que llegó a territorio ecuatoriano. ¿Por qué? Porque estamos a falar de un país o de países con fronteras muy permeables, donde la geografía, montañas, florestas... E o Equador está literalmente ali entalado, não é? Entre o Peru e a Colômbia. E históricamente há uma permanente infiltração dos grupos criminosos colombianos que ingresan dentro de la región, vuelta para Colombia. Por tanto, es un país donde grupos criminosos, organizações criminosas e sobretudo, gente relacionada com o narcotráfico sempre esteve presente. E antes de entrarmos nesta história, queria que nos ajudasse aqui a compreender quem são as personagens, ou pelo menos dois dos protagonistas importantes desta história. Quem é Daniel Noboa? Daniel Noboa é o presidente de Equador, um recente presidente de Equador. Temos que ter em conta que ele assumiu seu mandato o 23 de novembro do ano passado, portanto, há poucos meses que ele está. É uno, ou se calhar, o presidente mais jovem de América Latina. Imagino que deve ser uno dos mais jovens do mundo, considerando que tem 36 anos. É muito novo. Portanto, é muito novo. É filho da pessoa mais rica do Equador. O pai dele é um dos maiores empresários. Ele também é empresário. É uma pessoa que vem de una clase pudiente. Él de facto nació en Miami, nació en los Estados Unidos. Claro, es una persona pronto, que ven da empresa, que ven dos negocios, con muy poca experiencia política. Acho que nesse sentido este conflicto que explode nas manos y a maneira como él está tratando de gerirlo demuestra en algún punto a importancia
da experiência política. Sim. Governar um país não é simplesmente ganhar umas eleições e por isso uno vai ter a capacidade de governar. Governar é dar, governar é recibir, governar é resignar, não é ganhar um concurso. É negociar e eventualmente aqui acho que há problemas que emergem por la pouca capacidade ou pouca experiência do líder político. E o outro protagonista é um senhor a quem tratam por Fito. Quem é Fito? Fito é Adolfo Macias, um dos líderes de uma das gangues, uma gangue que chama-se Los Choneros. É uma pessoa que pronto estava em prisão para cumprir uma condena de 34 anos por tráfico de drogas e alguns outros crimes. O grupo dele pronto aparentemente é um dos maiores no país, em conflito e em guerra com outros grupos criminosos do país, e que de repente desapareceu da prisão, escapou, fugiu, deixaram escapar, fugiu. Isso criou pronto, o descontento de outro tipo de grupos criminosos que pronto que salieron à rua, estão a demonstrar o descontento, e por isso é que o presidente fala em que Equador tem um conflito violento interno e por isso tomou as medidas que tem tomado. E ele, este Fito, estava para ser transferido ou ia ser transferido para uma prisão de alta segurança, e essa ordem explotou tudo isto, explotou a violência que agora se vive no Equador? Bom, o que explode aparentemente, porque isto sempre, lógicamente, são os dados que nós temos, o facto dele ter fugido. Ou seja, isto não é novo, isto aconteceu no México, ou seja, é uma história repetida de grupos criminosos y líderes narco a nivel internacional. O sea, aconteció lo mismo en Colombia nos años 80, aconteció mismo en México con o Chapo Guzmán. Lo que podemos aprender de esto es que, lógicamente, no podemos entender un nacimiento, surgimiento y la consolidación de estos grupos sin entender las complicidades políticas. Então vamos por aí. Até que ponto é que estas organizações criminosas estão infiltradas no Estado equatoriano, professor? Bom, isto é um grande conflito da América Latina. É basicamente, há dentro da ciência política gente que diz que a maior ameaça para a democracia en América Latina no é o populismo, é o narcotráfico. Error. Ou seja, error por quê? Há narcotráfico em todo o mundo. O comércio da droga já está em todo o mundo. A droga é um produto de circulação e comercialização brutal, com um montão de consumidores no mundo, e não há países que não são violentos. Podemos pôr o caso dos Estados Unidos. Que estou a dizer? Que há narcotráfico nos Estados Unidos? Há mais narcotráfico que provavelmente em qualquer país de América Latina. Por quê? Porque a circulação e o consumo, os níveis de consumo de droga nos Estados Unidos são brutais. Há violência? Não há violência. Então, aqui há dois problemas. Por um lado é o tema da corrupção estatal, e por outro lado é esse tipo de corrupção estatal que leva a conflitos entre diferentes gangues, entre diferentes grupos. Guerras entre criminosos. Efectivamente, e é aí onde emerge a violência e emerge o conflito. O que estou a dizer? Que en los países donde no hay violencia, o Estado está presente, siempre está presente. Regulando. Carlitos en Estados Unidos vende droga, venden esta rúa, mas no venden a otra. Él sabe que no venden a otra rúa y el de otra rúa sabe que no venden a rúa. Todos têm os seus territórios. Efectivamente, y eso es la organización do mercado. Isso que aconteceu historicamente. No Equador as coisas já não são assim?
No Equador, o problema do Equador agora é a emergência de diferentes grupos que entram em conflito entre os próprios. Consideremos que o próprio presidente falou em 12 grupos, em 12 gangues que operam em Equador, em geral, todas operando desde as prisões. Portanto, aí já temos um primeiro dato que é importante, ou seja, estas gangues operam desde as prisões. Como se opera desde as prisões? Pois operam porque lá deixam operar. Porque há cumplicidade, claro, não é? Lógicamente há cumplicidade. E este é o grande problema em América Latina. E a base e a raiz deste problema. Há cumplicidade, mas não há cumplicidade em regular concretamente. Há cumplicidades mixtas de diferentes atores políticos, policiais, judiciais, que fazem a que são muitos os grupos que estão protegidos. E aqui é onde começa o problema. Todo mundo quer ficar com o business. Já voltamos à conversa com o professor Marcelo Moricone Bezerra, professor investigador no ISCTE, no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE em Lisboa. Afinal, o poder no Equador pode cair nas mãos dos criminosos? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com o professor Marcelo Moricone Bezerra, professor e investigador no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, em Lisboa, e que conhece muito bem a realidade da América Latina, como já percebemos. Professor Marcelo Moricone Bezerra, o presidente Noboa declarou o estado de exceção por 60 dias no Equador. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Isto na prática significa o quê? Esto na prática significa, pronto, que se quedan canceladas as liberdades constitucionais. Há momentos do dia onde não se pode circular por la rua. Cualquier persona que circule por la rua pode ser detida diretamente. O presidente, além disso, envia o exército a combatir diretamente a estes grupos criminosos, estas gangues que ele identifica como que estão detrás deste conflito. Portanto, militares e não polícias, é isso? Militares, envia militares. Eventualmente, depois, também a Força de Segurança Pública podem também participar e estar na rua. Eu imagino que isto de recorrer rapidamente aos militares é também uma demonstração de desconfiança na polícia, pronto, também nas fontes penitenciárias. Claro. E há aqui um fato também curioso, é que declarou todos estes criminosos como terroristas. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Ora, isto, do ponto de vista legal, num Estado de Direito, pode dar mais liberdade de ação aos militares e no combate a estes grupos, se olharem para eles como terroristas e não como narcotraficantes, como criminosos? Pode e dá, logicamente, aos militares e dá também a estes grupos outro tipo de incentivos. É decir, ou seja, estes grupos agora declarados terroristas têm que actuar e têm que saber e proteger-se sabendo que, se são detidos, vão ser considerados terroristas. Portanto, aí, ou seja, eu acho que aqui, quando falava na experiência do
presidente e da juventude, do presidente Noboa, aqui se toman decisões de uma maneira, pronto, é entendível o contexto no qual se estão tomando decisões, mas decisões apressadas, sem pensar. Por que me estou a referir a isto? Ou seja, os grupos e estas gangues a que se refieren em Equador não são estes grupos organizados que têm crescido e que já têm chegada internacional, como têm sido os cartéis da droga no México, como tem o primeiro Comando Capital, o Comando Vermelho no Brasil. São grupos mais pequenos, mas que no por ser pequeños no tienen contacto con estos grupos que llegan a nivel internacional, y después no se sabe también pronto cuál es un nivel de sofisticação tecnológica, armamentística que podem chegar a ter. Isso leva-me aqui a outra pergunta, professor, porque houve vários ataques, desde atentados com explosões, raptos, ações até numa estação de televisão. De alguma forma, estes ataques levados a cabo por estes diversos grupos foram coordenados? Pode também, já agora, descrever-nos um pouco qual é o ambiente nas principais cidades equatorianas nesta altura? O ambiente em Equador, ou seja, pronto, eu não estou em Equador, eu falo desde aqui, eu falo com a gente que tenho trocado, digamos, algumas mensagens, colegas das universidades de lá, de alguna preocupación, primero porque lo que significa un estado de excepción para a vida cotidiana das pessoas, segundo, por que não há ainda um critério, uma certeza de como é que vai ser o accionar destes grupos em níveis de violência ou represálias, vamos dizer, para a classe política. Dito isto, e voltando ao que estava a falar da sofisticação tecnológica ou armamentística que um grupo pode ter, aqui há uma questão de... se piensa, y es una cuestión que ya aconteció no México cuando se faló na guerra aos cárteles da droga, pensando que en sí mismo, por ser exército, por ser militares, un hombre ya indica que tem mais instrução, mais capacidade, mais tecnologia que os grupos aqueles que van a combatir. Bueno, isto não é sempre certo. Primer punto. Segundo punto, no sabemos hasta qué punto, si supuestamente los grupos pueden o corromperon, fueron eficaces en la posibilidad de corromper a política, a justicia, un servicio penitenciario, a policía. ¿Por qué que no pueden llegar a ter infiltrados, digo, o algún tipo de apoyo por parte do exército. Claro. Esto que terminó por acontecer no México, donde los militares se dieron cuenta que eles eran los que podían por orden, se dieron cuenta do salario que tenían, se dieron cuenta de lo que podían ganar pasándose de bando, y se creó o Cártel dos Zetas, donde eran todos ex militares de élite do México, que básicamente se pasaron de bando, porque se dieron cuenta que si eles eran los que lideraban y conducían un negocio de droga, vivían de una mejor manera. Professor. Este é uno dos grandes puntos nos quais, basicamente, aquí a única proposta clara do governo é de um enfrentamento direto a estes grupos, e não há certeza de quanto tempo pode durar esse enfrentamento. Se esse enfrentamento... Isso leva-me aqui à grande pergunta, professor, porque claramente, e por aquilo que está a descrever, acho que não é exagero dizer que há uma guerra aberta nesta altura entre os militares, entre o Estado do Equador e estes criminosos, estes gangues, estas máfias. Nesta altura, perante aquilo que está a descrever, é legítimo termos uma dúvida sobre quem poderá vencer esta guerra no Equador? É uma dúvida, sempre está aberta a dúvida. O tema do contexto de guerra, pelo menos discursivamente está, quando falamos de conflito armado interno e grupos terroristas,
y pronto, y claro, aquí entran, son muchos digamos, as preguntas que nós non temos que facer. O que significa guerra contra estos grupos? ¿Es una eliminación permanente? O sea, una erradicación de estos grupos, es perseguirlos hasta eliminarlos, es voltar a colocarlos nas prisões, que sabemos que as prisões son aquelas instituciones donde estas bandas era de lá que controlavam o narcotráfico, não é? Se desenvolvam e controlam o narcotráfico. Ou seja, qual é a proposta? Onde está? Qual é o horizonte de convivência que o presidente quer para todos os equatorianos? E acho que por isso eu digo que acho que aqui começou tudo com uma facilidade no tema do discurso, de levar um discurso beligerante a un discurso de guerra, de conflitto diretto, ma sin ter una expectativa que de dónde que a dónde que esto leva y dónde que esto va a parar. Por tanto, yo acho que aquí es importante y espero que instituciones supranacionales a nivel de América Latina, organizaciones de Estados Americanos, otros países, etcétera, intervengan. Hoje já no norte do Peru, a fronteira com Equador, e a fronteira colombiana com Equador já está totalmente militarizada. Portanto, também há uma preocupação regional por lo que pueda acontecer. Eu acho que aí pronto vai ter que ser um conflito que necessariamente vai ter que ter intervenção internacional. Não sei de que tipo ainda, há que ver até onde está aberto a recibir apoio e de que tipo o presidente Daniel Noboa, mas acho que não vai ser um conflito que vai poder ser resolvido a nível puramente nacional e a nível de instituições equatorianas que têm demonstrado que não são eficazes num ponto e por outro lado que há bastante permeabilidade para a corrupção e para a infiltração de criminosos de um lado e probablemente también de infiltración o por lo menos coactividad y coacción de políticos, policía, etcétera, dentro de dos grupos que se quiere erradicar. Por tanto, acho que aí há um conflito bastante complexo. Muito obrigado, professor Marcelo Moricone Bezerra. Obrigado, muito obrigado novamente por o convite e pronto, e aproveito para saudar a todos os ouvintes. Marcelo Moricone Bezerra é investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE em Lisboa. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados das redes sociais como o YouTube. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.